Em busca de avançar nos estudos, a Rose, ela se mudou de cidade quando ela tinha apenas 12 anos. Ela e a irmã partiram sozinhas e com pouquíssimo dinheiro, mas com uma enorme vontade de vencer. Vamos continuar acompanhando essa história e o final vai te surpreender. Vamos ver. Escola aqui na zona rural tinha um limite. 4º ano do primário. Era o fim da linha, menos para quem desejava continuar estudando. Para essas pessoas que queriam buscar um novo destino e seguir frequentando a sala de aula, só havia um caminho. E esse caminho levava à cidade. Porque era o lugar mais próximo que tinha escola naquela época. Não tinha escola. E escola sempre foi uma prioridade nossa. Porque aqui não tinha o estudo para a pessoa partir desse grau aí, né? Então elas saíram para ir trabalhar, né, na cidade, né? Buscar emprego lá. Oliveira dos Brejinhos, aqui no oeste da Bahia, é a cidade que fica mais próxima da roça, onde a Rose cresceu. Primeiro veio a irmã mais velha, Regina. Isso porque ela já estava acostumada a fazer esse trajeto do campo para a cidade de 30 quilômetros toda semana. A maior parte do caminho a pé, acompanhando a mãe para ir à feira vender produtos. Não tinha carro naquela época. Do Pajeú lá para pegar um carro naquela época era 10 quilômetros a pé, que a gente tinha que andar. Então esse trajeto que a gente fez aqui da pista para cá, eu subia com a minha mãe toda sexta, levando coisas para vender e voltava no sábado com a compra. Aquela fé que tudo ia dar certo fazia com que a gente conseguia deixando elas lá, né? É necessário o estudo, né? Atrás desse muro estava guardado o grande sonho de dar continuidade aos estudos. Essa escola aqui, bem tradicional de Oliveira dos Brejinhos, oferece o Fundamental 2 e o ensino médio, coisa que lá na roça não existia. A Regina veio aqui praticamente criança, com 12 anos de idade. A Rose chegou 1 ano depois, com a mesma garra, com a mesma determinação e a certeza de que frequentar a escola seria a chave para um futuro diferente, para um destino melhor. Ela era muito estudiosa, é tanto que ela me ajudava muito nas provas, dia de prova, ela me ajudava muito. Eu lembro que na hora dos intervalos ela não saía para merendar nem nada, ela sempre ficava dentro da sala fazendo as tarefas dela. Era difícil ela sair. A gente trabalhava durante um período e estudava no outro período. Sempre trabalhava pela manhã e estudava à tarde, que era mais fácil conseguir serviço pela manhã. Ganhando sempre muito, muito pouco, mas era o que dava também para as pessoas pagarem naquela época. Geralmente, quando elas tinham uma folguinha, elas iam para lá, mas não era uma coisa assim também rotineiro. E era tudo tão complicado que, assim, as dificuldades que eu passava durante a semana, eu não contava para minha mãe no sábado na feira. Porque se eu contasse, ela me tirava da escola e me trazia de volta. Então, não podia, né? Elas foram para morar em casa de outras pessoas. O problema maior quando a gente ainda não tinha casa, que às vezes estava numa casa, era preciso estar mudando de uma casa para outra. Mesmo morando de aluguel, tem hora que não estava dono, às vezes queria a casa antes da hora e tal. Eu sei que elas passaram um perrengue lá também, questão de local para ficar e tal. Às vezes não tinha um local certo, a gente não tinha casa na cidade. A gente foi morar nesse quarto, no fundo, que era uma cozinha, que tecnicamente era para ela estar desativada. Ela passava muito necessidade também. Às vezes ela ia lá em casa, tinha um pé de abacate bem grande no fundo da minha mãe. Aí ela pegava abacate, fazia na casa dela. Tinha hora que ela fazia geladinho para vender na casa dela. A gente acabava chupando geladinho tudo. Não lembro se pagava, eu só sei dizer que chupava. Um dia a fome bateu na porta e contra ela não há remédio. O jeito é improvisar. As meninas bateram na porta do açougue e pediram o que restava. Ossos, restos de ossos. Aqueles ossos que têm um pouco de carne grudada e que geralmente vai para o descarte. Isso era o alimento delas. Eles começaram a pegar essas partes desossadas e aí eles davam para as famílias carentes lá. E aí a gente descobriu isso e achou uma oportunidade. Então a gente pegava aqueles ossos ali, às vezes vinha salgado, às vezes não. A gente usava para cozinhar com legumes ou às vezes até cozinhar no feijão mesmo e era uma carne também, já era uma carne. Não tinha carne, era
Esses restos, assim, a gente fazia lá um ensopado e que sobrava lá, de aquelas que não tira toda a carne, a gente comia aquilo, entendeu? Agora elas falam que já passou, né? Esse deve ter sido um momento muito difícil, né? Você e sua irmã, quantos anos você tinha? Sim, 12 anos? 12 anos. Saí da roça e fui pra cidade. Pra trabalhar. Pra trabalhar e estudar. Você trabalhava do quê? Era babá. Você era babá Com 12 anos. com 12 anos. E tudo isso pela vontade de estudar. Tudo isso era porque você queria chegar a algum lugar. Sim, como você viu lá na roça, só tinha aula até a 4ª série. Ou saía da roça e ia para a cidade, para Oliveira dos Brejinhos, e continuava estudando, ou ficava na roça e parava ali, na 4ª série. E como é que era a vida nessa época, assim? Quais os sonhos que você tinha? O que você pensava da vida? Porque não devia ser fácil, né? Você trabalhar como babá, ter que, como o Humberto contou, ter que pegar osso no açougue. Cara, é muita dificuldade, né, Rose? Sim, Rodrigo, era muito difícil. Eu estava entrando na adolescência e a gente começa a ver as coleguinhas na escola, na rua e querer ter as coisas que elas têm e a gente não tinha condições de ter. Eu me sentia uma pessoa invisível desde pequena ali. Eu tenho a sensação que as pessoas não me viam. Que você não existia, né? Eu não existia. Eu não existia ali. E eu me tornei invisível por muito tempo. Eu acho que eu só passei a ser visível depois que eu fui para Colatina, um tempo depois também, né? Que em Colatina também eu sou visível hoje, mas até pouco tempo eu era invisível ainda.